Olá, como vai você? Hoje eu quero levá-los a uma reflexão um tanto quanto polêmica. Quero falar sobre a religiosidade tóxica. Bom, isto eu falo sobre qualquer religião, ok? Ou qualquer seita, qualquer forma de idolatria que nos leva, por exemplo, a acreditarmos que apenas aquele caminho, aquela forma, aquele jeito é o correto. Mas é óbvio que eu, como cristão, então tenho mais propriedade para falar daquilo pelo qual eu também sigo, na verdade. E eu quero falar um pouco sobre as igrejas evangélicas cristãs, que têm seus líderes, assim, graças ao nosso bom Deus. Temos exceções assim maravilhosas, não é? No Brasil, no mundo, tenho certeza. Mas temos muitas igrejas evangélicas que, através dos seus líderes, por exemplo, eles querem nos levar a acreditar que a nossa salvação está através de uma roupa, que estamos em pecado se voltarmos à igreja, que estamos também cometendo erros se de repente deixamos de ir ao culto daquela nossa igreja para visitarmos a igreja de outros irmãos em Cristo. Então, eu acho que até o tema, na realidade, deste meu vídeo, não é? Repensando aqui em tempo real, deveria ser a liderança religiosa tóxica, na verdade? Porque o problema, na realidade, não são as religiões como um todo, mas sim a sua liderança. É claro que se é uma liderança do qual cria uma religião que também ele é tóxico, a religião se tornará tóxica também. Mas eu digo porque existem muitos casos, por exemplo, em que a gente analisa a forma abusiva como, por exemplo, os próprios líderes, não é, cristãos evangélicos pedem, por exemplo, dízimos na igreja. Eles nunca vão, não é, a maioria deles, dizer que o próprio Jesus disse que o dízimo não é mais o dízimo, não é mais 10%. É segundo o que disser o seu coração. Pode ser de 1% a 100%. É o que dizer o seu coração. Mas eles não falam isso, porque eles precisam manter as finanças da igreja ou as suas próprias finanças pessoais em dia. Então, eles sempre vão te levar lá para o Velho Testamento, para Malaquias, sempre vão dizer que Jesus não veio para poder cancelar, não é a lei, sempre vão dizer esses argumentos, apenas para que eles possam se sustentar em um mínimo que os membros da igreja são obrigados, segundo a administração deles, ofertar, dizimar. Mas aí eu falo para vocês o seguinte, uma reflexão. Se o próprio Jesus disse que não temos mais a obrigatoriedade dos 10%, é segundo o vosso coração. Então por que é que você ainda acredita naquilo que o teu líder, de repente, ele briga até com você, com a igreja, quando alguém fala para ele, olha, mas Jesus disse diferente. Será que de fato este líder, esta pessoa, este líder religioso, ele está mesmo te levando a se aproximar de Deus? Ou ele está querendo que você se aproxime dele apenas, de uma forma idolátrica? A palavra do Senhor diz que nós temos que, falando assim um português mais simples, adorarmos, não é? Apenas a Deus, buscarmos apenas a Deus em primeiríssimo lugar na nossa vida sempre, e depois amarmos ao próximo como a nós mesmos. Então, se o próprio Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos nestes dois, por que é que nós vamos ainda nos prendermos àquilo que os líderes religiosos, muitos deles, querem fazer uma lavagem cerebral nas pessoas e dizer, não, é desta forma. Porque se não for daquela forma que eles falam, eles não prosperam. Então,
Sem contar o controle que estes líderes religiosos, muitos deles, não todos, mas muitos, e hoje eu posso dizer que, olha, é uma maioria, eles querem ter um controle sobre as pessoas, sobre as almas, como se as almas fossem deles. Você muitas vezes sequer pode visitar um irmão de uma outra igreja, porque eles vão dizer para você assim, olha, não pode visitar, porque vai confundir os ensinamentos com o que a gente ensina aqui, com o que você aprende ali, porque a nossa igreja é mais rígida, a outra é mais liberal, ou a nossa é mais liberal, a outra é mais rígida, e daí? Será que lá no céu haverá placa de igreja? Me mostre aonde é que, por exemplo, na Bíblia Jesus disse que nós temos que usar roupa X ou roupa Y. Me mostre na Bíblia, ali onde Jesus falou, por exemplo, né, que a Páscoa ela tem que ser, que as igrejas têm que ter a Santa Ceia. Jesus ele falou da Páscoa, né? Todas as vezes que se reunirem ali em memória dele. E foi um evento na Páscoa. Mas onde categoricamente ele disse que todos os meses tem que ter a Santa Ceia. Bom, eu tomo a Santa Ceia todos os meses, né, ou eu organizo, mas de uma forma também simbólica, mas não de uma forma assim, querendo que, puxa, se eu não tivesse isso, se eu não tomasse esse mês, eu estaria em pecado. Não. Porque se uma vez por ano, na Páscoa, eu tomar a ceia, ou se todas as vezes, todos os dias no almoço, no jantar, no café, eu lembrar do Senhor que eu estou reunido com a minha família, ali para mim já é a Santa Ceia do Senhor. Mas muitos líderes também religiosos têm a Santa Ceia como sendo algo importante para eles, porque eles podem perceber, eles marcam a Santa Ceia geralmente no segundo domingo do mês, ou mais próximo ali do quinto dia útil do mês, onde a maioria das pessoas no Brasil recebem, que é para poder entregar dízimos e ofertas para a igreja crescer, e quando é esse propósito aqui, porque a igreja tem gastos também. Mas e quando, puxa, a igreja tem um prédio próprio, a igreja de repente só tem água, luz ali, às vezes manutenção, e tudo que sobra vai para o carro importado, vai para uma casa, uma mansão com piscina. E aquele velho ditado, quando a igreja precisa de algo que quebra, o líder chega lá na igreja e fala assim, olha, quebrou o ar-condicionado, né? Ficou em R$ 1.000 para poder arrumar. Quem sentir no coração 100 pessoas para dar R$ 10 e vamos fazer uma vaquinha. Agora vai você chegar no seu líder religioso e falar assim, olha, estou prestes a cortar a luz e a água de casa, estou desempregado, não recebo nem Bolsa Família, não recebo ajuda do governo, não recebo ajuda de nada, ou já cortou. Pode pedir para os irmãos fazerem vaquinha. Alguns mais sensíveis vão dizer, claro, com certeza, talvez eles mesmos vão tirar do próprio bolso, ou do caixa da igreja, que seja, que é para isso, para ajudar os irmãos em Cristo. Mas muitos deles vão dizer assim, irmão, não se preocupa, vamos orar aqui, Deus vai abrir as portas. Então, quando é para colocar a mão no bolso e ajudar o próximo, eles dizem, vamos orar. E quando é para fazer algo por eles ou para a igreja, vamos fazer vaquinha. Acontece que a fé sem ação é morta. Não adianta eu orar sabendo como que eu posso ajudar se eu não agir. Eu poderia, assim, de verdade, levá-los a muitas outras reflexões. Como, por exemplo, a igreja ou as igrejas que têm esse dogma, não é? De que o homem não pode ter barba, de que a mulher não pode usar calça jeans, que não sei o quê. Eu, uma vez, havia sido convidado para poder pregar numa igreja, eu não tinha gravata, já me falaram assim, mas para pregar lá tem que ter gravata. Eu simplesmente tive que desmarcar. Eu não estava em condição na época de comprar uma gravata. Por conta disso, eu tive que deixar de estar em comunhão com outros irmãos e irmãs em Cristo. Mas, para muitos líderes, né, de muitas igrejas aí, que têm dogmas realmente assim absurdos, a gente entende que para eles uma roupa é muito mais importante do que você ter a comunhão com o seu irmão, do que você poder estender o seu ouvido, ter um acolhimento com o seu irmão daquilo que às vezes ele precisa, está ouvindo, está precisando ouvir algo, precisando ouvir uma palavra, e ele vai se sentir constrangido quando de repente ele sentar ali na igreja e aí o líder já começar, como já aconteceu, eu já testemunhei isso. O líder falou assim, olha, quem está aqui na igreja, como é visitante, tudo bem, mas sabe que aqui não pode entrar de calça jeans, não pode ter brinco, não pode ter batom, não pode ter maquiagem. A pessoa já sai de lá constrangida. Muitas vezes a pessoa não tem sequer condição para poder estar em uma igreja e de repente tem que trocar todo o seu guarda-roupa. Não é assim. Mas eles não pensam dessa forma, porque eles querem que as pessoas, na realidade,
Não andem conforme a palavra de Deus, mas andem conforme aquilo que eles acreditam. Eles querem formar, sabe, igual Hitler, o seu próprio povo, o seu próprio padrão. Aí é onde eu te falo e te pergunto, será que isto não é pecado? O pecado, agora eles falam, a questão da roupa, a questão de você não poder ir no culto um dia porque simplesmente você quer descansar, você com a família. Dogmas e costumes que nunca foram e nunca serão de Cristo Jesus e sim dos homens. Mas e aí, o que você acha? Espero que de uma forma cordial e educada possamos aqui também receber as tuas mensagens. É a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente e está tudo certo. Mas acho que é legal poder também saber o ponto de vista de outras pessoas, inclusive o seu ponto de vista. Deixa aqui na mensagem se você tiver uma opinião contrária ou mesmo se você concordar também. Deus abençoe a sua vida.